Como já foi citado pelo reverendo Valdinei e também pelo presbítero Douglas em sua oração, 2017 é um ano especial, muito especial para as igrejas protestantes do mundo todo. Especificamente, em 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero afixava na Catedral de Wittenberg, na Alemanha, as suas famosas 95 teses contra a venda das indulgências ou a venda da salvação, se assim podemos dizer. Uma prática, à época, comum, uma prática da igreja muito comum à época. Grandes acontecimentos, sejam na história geral ou na história da igreja, não acontecem, não ocorrem abruptamente. Há sempre uma sucessão de fatos até o surgimento de um que torna-se então o marco de todo esse processo. Isso acontece em toda a história humana. E assim foi com a Reforma Protestante também. A verdade é que este ato de Martinho Lutero, de afixar as 95 teses nas portas da Catedral de Wittenberg, é precedido de uma série de outros fatos. Não vou, evidente, discorrer a esse respeito. Lutero também, a personagem Lutero, também é precedido por uma série de outras personagens que, com seus conceitos, já vinham pavimentando devagar e paulatinamente o caminho para aquele marco que nós hoje conhecemos como a Reforma Protestante. A fixação das 95 teses foi apenas a gota d'água que fez transbordar o copo. Isso me faz lembrar do reverendo Eduardo Carlos Pereira, que pastoreou esta primeira igreja de 1888 a 1923, que, ao explicar a saída da igreja presbiteriana do Brasil, disse: a maçonaria foi a pata do gato a tirar a castanha do fogo. Ou seja, foi apenas um detalhe, havia muitos outros motivos. E assim foi também com Lutero. Suas 95 teses são, em certa maneira, a conclusão de uma série de eventos passados e o início de outros tantos que mudariam completamente a humanidade na religião, na cultura e, por que não dizer também, na economia. O fato é que estamos em outubro e nos juntamos às igrejas protestantes de todo o mundo para celebrar os 500 anos da Reforma Protestante. E o faremos meditando nos chamados 5 solas da Reforma. Expressões em latim. As 5 solas são expressões em latim que tentam resumir os fundamentos, os princípios da cosmovisão teológica da Reforma, que são sola Scriptura, solus Christus, sola fide, sola gratia e soli Deo gloria. Somente as Escrituras, somente Cristo, somente a fé, somente a graça e, por fim, a Deus, somente a glória. As frases em latim, as expressões, não são de autoria dos reformadores. Foram construídas posteriormente como uma espécie de marca, como uma espécie de distintivo para explicar em que criam os protestantes, em que creem, na verdade, os protestantes. Hoje, falarei sobre o primeiro princípio, sola Scriptura. Ao longo deste mês de outubro, serão avaliadas as outras expressões. Mas hoje nos deteremos em sola Scriptura. Esta expressão tenta ser a síntese de que os protestantes não reconhecem outra fonte de autoridade espiritual que não sejam as Sagradas Escrituras, contidas no Antigo e Novo Testamentos. Afirmando, portanto, que a Bíblia
em se tratando de questões ligadas à fé, ligadas à esfera espiritual, em se tratando também de questões ligadas à prática diária, cotidiana de cada um dos cristãos, estas Escrituras são a única regra a ser seguida. Única regra no que se refere às coisas da fé e a única regra também às coisas que se referem ao cotidiano, às práticas da vida. Ao afirmarem sola Scriptura, confirmavam que não reconheciam, em hipótese alguma, a tradição da igreja e suas bulas papais como balizamento, como direcionamento, como autoridade para a vida espiritual. Mas, ao contrário, apenas as Escrituras eram reconhecidas como tal, como balizamento para a fé e para a prática diária da vida cristã. A palavra de Deus é assim. Nisso se resume a expressão, então, os protestantes vivem por sola Scriptura. Eis a razão, por exemplo, de os protestantes, ao menos no Brasil, terem sido chamados de o povo da palavra, porque fundamenta-se apenas e tão somente nas Escrituras Sagradas, na palavra de Deus. Assim, queridos irmãos e irmãs, as Escrituras Sagradas têm sido o nosso grande guia e mestre, antes, durante e mesmo depois da Reforma. E talvez você esteja agora se perguntando, bem, então está tudo certo. Uma vez que as Escrituras são a nossa única referência, não há mais com o que se preocupar. Afinal, elas são o nosso guia, o nosso rumo, e são, de certa maneira, a nossa âncora para as questões da fé e da prática da vida. E eu te respondo sim e não. Sim, porque de fato, elas são a nossa única referência para as coisas da fé e também a baliza segura para as ações do dia a dia. E não, pelo fato de que, se não as estudarmos, as Escrituras Sagradas, se não as conhecermos e se não as colocarmos em prática, de nada valerão em nossa vida. E aí, a expressão sola Scriptura não passará de um mero ditado popular perdido na história das religiões. Esta expressão, para ter sentido na sua vida, na minha vida, ela precisa ser colocada de fato em prática. Senão, será apenas um ditado popular empoeirado nas estantes da história das religiões. Num jornal antigo, de 1984, no Jornal Batista, de 28 de outubro de 1984, foi publicada uma tira em quadrinhos, uma tira muito interessante, de um humor muito especial. São 3 os momentos da tirinha. No primeiro quadro da tira, o filho se aproxima, o menino se aproxima do pai, trazendo uma Bíblia na mão, e lhe diz: pai, que livro é esse? É este. No segundo quadrinho, aparece o pai respondendo ao menino, ao filho: meu filho, esse livro é a Bíblia, o livro de Deus. E no terceiro e último quadrinho, o menino pergunta: então por que a gente não devolve para ele? Nós não usamos mesmo. Essa é uma maneira de fazer com que o princípio da sola Escritura seja apenas um conceito, seja apenas uma informação. Depois de 500 anos da Reforma Protestante, esta tira em quadrinhos pode, infelizmente, representar a verdade de muitos lares cristãos, de muitas vidas, de muitos cristãos. Infelizmente, vivemos uma geração de crentes que desconhece as Escrituras Sagradas. E podemos dizer, sem medo de errar, que breve teremos uma multidão de crentes analfabetos biblicamente.
acreditando em tudo que qualquer bispo, missionário, apóstolo, profetiza ou mesmo qualquer pastor disser, sem ter intimidade com as Escrituras para verificar se o que se tem dito é de fato verdade. Talvez fosse isso que estivesse acontecendo com um pequeno grupo de judeus que havia voltado do cativeiro da Babilônia para Jerusalém, a fim de reconstruir tudo o que tinha sido destruído pela Babilônia. É o contexto do texto que nós acabamos de ler. Um grupo de judeus cativos na Babilônia voltara a Jerusalém. A situação espiritual do povo era desoladora. Não tinham intimidade alguma com Deus e muito menos com sua palavra. A maioria vivia iludida, pois mesmo depois de voltar da Babilônia, ainda deixava-se levar pela fé dos deuses persas que tinham visto e cultuado na Babilônia antes do retorno a Jerusalém. É nesse contexto que surge Esdras, um sacerdote e escriba. Esdras foi nascido na Babilônia e poderia ser como muitos do seu povo, distante de Deus e de sua palavra, afinal, vivia numa corte pagã. No entanto, e em primeiro lugar, Esdras estava disposto a conhecer a palavra de Deus. Esdras estava disposto, sinceramente, a conhecer a palavra de Deus. Ao ter contato com as Escrituras, posto que era sacerdote e escriba, Esdras foi tocado para as conhecer ainda mais. Esta tem sido a experiência de milhares de homens e mulheres ao longo da história. Pessoas que têm contato com as Escrituras, que têm contato com a Bíblia e são tocados profundamente no desejo de as conhecerem cada vez mais. O perfil da sociedade babilônica era marcado pela pluralidade de culto a distintos deuses. Esta sociedade também era marcada pela elasticidade moral e por um traço marcante de violência que os fazia uma nação belicosa e especialmente brutal. Assim era a sociedade babilônica. Contudo, em meio a toda essa influência social e religiosa, Esdras propôs em seu coração conhecer a palavra de Deus, entender melhor a palavra de Deus, conhecer as Escrituras Sagradas, pois por certo percebeu que delas emanava a verdade. Curiosamente, essa também foi a experiência de Martinho Lutero, praticamente 2000 anos depois de Esdras. De maneira que o conceito, o princípio sola escritura já estava presente antes mesmo de Lutero. Lutero, que era monge agostiniano, portanto um sacerdote, tal qual Esdras, nutriu um profundo desejo de conhecer as Escrituras. E a partir disso tornou-se um dos responsáveis pela maior reforma já feita no cristianismo, a começar em sua própria vida. A reforma de Lutero começou em sua própria vida com um profundo desejo de conhecer as Escrituras Sagradas. Só a Escritura é a lembrança de que você deve nutrir um intenso desejo de conhecer a palavra de Deus, pois somente ela pode indicar a você a verdade a ser seguida. Só a Escritura é a lembrança de que a palavra de Deus pode orientá-la a respeito da vontade de Deus em sua vida. É ali, nas Escrituras, que você encontrará o direcionamento para a sua vida. Só a Escritura é a lembrança de que apenas a palavra de Deus pode oferecer a você a segurança em quem depositar a sua fé e a sua esperança, ou seja, em Deus. As Escrituras Sagradas apontam sempre para Jesus Cristo, para o Senhor. É ali que você encontrará esse direcionamento.
Portanto, sola Escritura é a lembrança de que a reforma protestante deixou-nos um legado de verdade que diz que as Escrituras Sagradas devem fazer parte integralmente da nossa vida, da sua vida. Mas Esdras ainda estava disposto, além de conhecer as Escrituras, além de conhecer a palavra de Deus, Esdras estava também disposto a colocá-la em prática. De acordo com o texto lido, além de desejar conhecer a palavra de Deus, no versículo 10º, Esdras quis colocá-la em prática também. Uma das grandes tentações da religião, uma das grandes tentações da vida religiosa, é a de viver as verdades doutrinárias de forma completamente dissociada da prática. Somos tentados o tempo todo a esse tipo de vida. Conhecermos profundamente as doutrinas, os conceitos, os versos bíblicos, mas fazer com que isso não faça parte da nossa vida. Essa é uma grande tentação, uma grande armadilha posta em nosso caminho a cada um de nós. Esdras, em sua tarefa de conduzir o povo de Israel em Jerusalém a se voltar a Deus, sabia com certeza que suas palavras não encontrariam acolhida no coração do povo se ele mesmo não demonstrasse com ações as verdades contidas naquela palavra, se ele mesmo não colocasse em prática a lei de Deus, para dar, de certa maneira, exemplo ao povo de Israel que estava em Jerusalém, retornando da Babilônia. Se ele, Esdras, não tomasse a frente, com certeza o povo também não faria. Esdras, então, se propôs viver, além de conhecer, viver aquilo que estava descrito e colocado nas Escrituras Sagradas. A afirmação sola Escritura, ou seja, somente as Escrituras Sagradas, são o guia para as ações, para a prática do dia a dia. E este princípio do sola Escritura fez com que os protestantes, ao longo de toda a sua história, ao longo desses 500 anos, e ao redor de todo o mundo, fez com que os protestantes, então, buscassem e vivessem uma postura ética em relação aos valores morais e de justiça, tornando-se assim uma referência na sociedade ao longo de todos esses 500 anos. Porque protestantes, baseando-se no sola Escritura, colocaram essas palavras em prática na sua vida como um balizamento ético e balizamento de vida em justiça na sociedade. Passados 500 anos, esses valores continuam sendo profundamente atuais. Mais especificamente no Brasil, o país do jeitinho, já exposto no mês passado, colocar em prática os valores das Escrituras Sagradas torna-se um grande desafio. É um grande desafio a todos nós colocar em prática os princípios da sola Escritura no Brasil, que são o país do jeitinho brasileiro, onde todas as coisas são torcidas nas mínimas coisas. Assim como Esdras foi chamado para pôr em prática a palavra de Deus em meio aos valores éticos babilônicos, assim foi Lutero e assim somos nós, eu e você, desafiados a colocar em prática os valores da palavra de Deus em nossas ações diárias. É o que nos adverte Tiago, capítulo 1, versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Sola Escritura é a lembrança de que a palavra de Deus deve ser colocada em prática em nossa vida. Jamais devemos nos esquecer desse princípio. Mas em terceiro lugar,
Esdras ainda estava com uma outra disposição. Depois de colocar em seu coração o desejo de conhecer a palavra, de colocá-la em prática, Esdras também demonstrou um profundo desejo de ensinar esta palavra. Claro, depois de conhecê-la, depois de colocá-la em prática, evidente que sentia um grande desejo de ensinar ao povo aquilo que ele mesmo já havia experimentado e conhecido. Esdras, ao retornar a Jerusalém, estava imbuído do intenso desejo de conhecer, de colocar em prática e, por consequência, de ensinar os valores da palavra de Deus. Tanto o livro de Esdras quanto o livro de Neemias, o livro seguinte, são a narrativa desse desejo de Esdras de ensinar a seu povo os valores das sagradas escrituras, da palavra de Deus. A reforma protestante, queridos irmãos e irmãs, legou-nos a importante doutrina do sacerdócio universal dos crentes, que atesta que cada cristão, que cada crente é um sacerdote diante de Deus, não havendo necessidade de um outro sacerdote entre Deus e nós, entre Deus e o fiel. Nesse sentido, sola Escritura é a chancela, é o selo de que cada fiel, cada crente, cada cristão é o portador da palavra de Deus em sua vida e, como tal, pode e deve ensiná-la àqueles que ainda não a experimentaram, não a vivenciaram. Você é um sacerdote para levar a palavra de Deus àqueles que não a conhecem. Nós somos assim. Todos convivemos com pessoas que ainda não experimentaram o poder transformador do Evangelho de Jesus Cristo. E ensinar sua palavra aos que ainda não foram tocados por ela é uma maneira de atestar que, como povo de Deus, como igreja, vivemos de acordo com o princípio do sola Escritura. Assim agiu Esdras. Assim agiu Lutero. Assim agiram homens e mulheres ao longo destes 500 anos. E assim, queridos irmãos e irmãs, quero concluir lembrando que, passados 500 anos deste belíssimo evento que transformou a história humana, a sociedade ocidental, passados 500 anos da Reforma Protestante, os seus princípios continuam firmes e verdadeiros ainda hoje, porque são princípios fundamentados na Palavra de Deus, e esta não passa jamais, esta não deixa de ser verdade jamais. E hoje, primeiro dia do mês de outubro, o Senhor o convida a conhecer sua palavra. Há um convite para nós, para que conheçamos cada vez mais a palavra de Deus. Mais que conhecê-la, Deus o convida a colocá-la em prática, a viver esta palavra em toda a sua glória, em todo o seu esplendor. E hoje também, o Senhor convida a primeira igreja presbiteriana independente de São Paulo a proclamar sua palavra aos que ainda não a conhecem. Assim, somos desafiados a fazer com que a expressão sola Escritura seja uma realidade cada vez mais viva, pulsante dentro do nosso coração. Que o Senhor, em seu infinito amor, nos abençoe e nos fortaleça para que a sua palavra esteja guardada em nosso coração, em nossa mente e em todo o nosso viver. A Ele, pois, toda a glória. Deus assim nos abençoe. Amém.